Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Kátia Bandeira e essa é a nossa segunda aula de História do segundo bimestre. Lá no primeiro bimestre, vimos rapidamente o conceito de modernidade e estudamos que na história a modernidade é o conceito iluminista, segundo o qual o ser humano se reconhece como pessoa autônoma, atuando sobre a realidade, seja ela da natureza ou sociedade, pelo uso da razão. Essa fase da Idade Moderna foi uma fase de grandes transformações, revoluções e mudanças na mentalidade ocidental, mudanças essas de ordem econômica, científica, social e religiosa que balizaram o sistema capitalista. Essa fase foi marcada pelo Renascimento e esse é o tema da aula de hoje. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália do século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento deu início à Idade Moderna. Representou uma das mais importantes mudanças na mentalidade da história da humanidade, pois foram renovadas diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a política, economia, cultura, artes, ciências, entre outras. É chamado de Renascimento porque foi um movimento que procurou fazer renascer a cultura e a arte da Grécia e da Roma antiga. O pensamento na antiguidade foi retomado como base para desenvolver ideias novas. Nesse período foram feitas grandes descobertas científicas e foram criadas obras de arte belíssimas. Mas como e por que aconteceu o Renascimento? No fim da Idade Média, o sistema feudal já não estava mais se sustentando. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também entraram em declínio. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, como alimentação, moradia, saúde, e essa população praticamente duplicou nos séculos seguintes. Entre 1400 e 1600, grandes transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e religiosas aconteceram na Europa. O comércio cresceu, as cidades se expandiram e ganharam importância, enquanto novos grupos sociais, como a burguesia, fortaleceram-se. O poder da Igreja Católica passou a ser confrontado. Os dogmas cristãos, que eram até então utilizados para explicar o mundo, foram questionados por explicações racionais. Aos poucos, a economia, o direito, a ciência, as artes se desprenderam dessa tradição religiosa e foram direcionados para outros caminhos. Essa dissolução, somada a uma sociedade amparada no pensamento racional e científico que defendia o progresso e a liberdade, representa para muitos historiadores o início da Idade Moderna na Europa. Lá na APC eu coloquei um quadro comparativo de como funciona o entendimento das coisas na Idade Média e após o Renascimento, para vocês perceberem que a grande mudança trazida pelo Renascimento foi no modo de pensar. E quando a gente fala em Renascimento, precisamos sempre lembrar que ele surgiu na Itália. Alguns dos maiores artistas do Renascimento trabalharam na Itália, especialmente em Florença e nos seus arredores. Como os burgueses, para se firmar socialmente, patrocinavam a produção artística numa prática chamada mecenato, foram criados palácios públicos, museus, praças, esculturas e pinturas. Essas grandes obras, as descobertas científicas e o modo de raciocinar, de pensar o mundo e a existência marcaram e marcam o nosso tempo até hoje. Museus do mundo todo estão cobertos por obras renascentistas, como o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa, ou a Última Ceia, ou o Toque de Deus, que estampa o teto da Capela Sistina no Vaticano. E que na última aula, sobre a origem do homem, eu usei para ilustrar a teoria criacionista. Grandes nomes marcaram o Renascimento, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, mas tem muitos outros artistas. Eu coloquei esses 4 na APC de propósito, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum deles, ou mesmo nos 4 juntos. Não é mesmo?